Sejam bem-vindos aí, gente. Gente, eu estou aqui com meu amigo Ronildo Barbosa aqui. Ronildo nos recebeu aqui no escritório dele aqui para a gente fazer essa live hoje com vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o lançamento do livro que eu acabei de escrever. Ronildo também, né, meu amigo aqui, também é escritor, né? Já escreveu livros aí. Livro muito bom, inclusive, a gente vai mostrar depois aqui o livro que ele escreveu para vocês também buscarem aí, procurarem. Agrega muito o livro que ele mandou para a gente, tá? Hoje aqui eu vou falar, ao longo aqui do vídeo, vou falar sobre dois segredos do processo de escrita aqui, para você que tem aí vontade de escrever algum dia, né? Eu vou falar aqui sobre dois segredos, duas dificuldades que eu tive que superar também para escrever esse livro, e dois segredos do livro, tá? Mesmo para você que ainda não leu, tá? Vou mandar dois segredos aqui para vocês, tá bom? Sueli, seja bem-vinda, Eli, meu irmão Carlos Eduardo, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos aí. Então, ó, vou falar aqui sobre duas dificuldades que eu superei, dois segredos do livro e duas dicas, né? Dois segredos também sobre o processo de escrita aqui do livro para vocês, tá? Então, estou aqui com meu amigo Ronildo. Meu amigo Ronildo, bem-vindo aí, boa noite, tudo bom? Boa noite, Rogério. É um prazer enorme receber aqui na minha casa, né? Que é o escritório, que é onde eu passo a maior parte do tempo. E, e dizer para você que, assim, eu sei que pode ser uma dificuldade de ser escritor, eu passei por esse processo, esse caminho. É um caminho que às vezes a gente fica, será que vai, será que não vai, será que é relevante o que eu tenho? Mas, assim, eu quero dizer para você, Rogério, que um pouco do que eu li do seu livro foi muito esclarecedor, é impressionante como o seu pensamento é claro, sucinto e linear. Eu vi aqui algumas coisas que eu fiquei maravilhado. Eu falei, por que que o Rogério não escreveu esse livro antes? Por que não divulgou? Por que que esse conhecimento já não está nas mãos das pessoas certas, que querem realmente construir um legado, que querem crescer, que querem empreender, que querem prosperar profissionalmente, seja na vida pessoal, e vocês verão que o livro é realmente maravilhoso. Sem querer dar muito spoiler aqui, mas eu vi algumas coisas que realmente fazem muito sentido na vida do profissional, daquela pessoa que quer ser realmente a diferença naquilo que faz. Então, com certeza, o livro do Rogério tem muito a agregar no sentido de valor e espero que vocês fiquem curiosos aí, porque realmente vale muito a pena. Do pouco que eu vi, eu estou muito satisfeito e a clareza, a linguagem é uma linguagem simples, ela fala, é como se você tivesse ali uma interação com o próprio Rogério. Você vai, ele fala sobre um personagem e aí ele vai delineando, sem querer dar spoiler aqui, mas ele vai delineando aqui esse personagem e você vai perceber que você se identifica muito com esse personagem. Há algumas coisas que a gente vai ali e diz assim, vai estar falando comigo nesse momento. Então é muito, muito, muito bom. Recomendo, super recomendo. E o Rogério é uma pessoa que eu conheci recentemente, mas que já está no meu coração por tudo que ele já tem ali entregado naquele livro. Eu sei que ele pode entregar muito mais. Obrigado, viu, Rogério, pelo convite. E fique à vontade, você está na sua casa, viu? Tamo junto, meu amigo, obrigado. Eli, seja bem-vindo, Nayuri, tudo bom, gente? Muito bom ter vocês aqui, tá? É, Bom, antes de entrar no livro propriamente dito, queria dar aqui uns recados importantes até para falar sobre o lançamento do livro, né? Primeiro que o livro, ele não tem o objetivo de eu ganhar dinheiro com o livro, de virar escritor profissionalmente, pelo menos não por enquanto, não penso nisso, mas foi uma forma de colocar ideias, pensamentos, experiências e poder compartilhar com mais pessoas, né? E aí, até para deixar claro que o objetivo não é esse, o livro ele vai ser lançado a um valor de R$ 2,97, né, um valor simbólico. E hoje a gente está falando aqui de Parauapebas, no Pará, né? Estou residindo aqui atualmente. E toda a renda, né, arrecadada com o lançamento do livro, essa renda ela vai ser direcionada para uma instituição de caridade, é uma ONG
que tem vários locais, né, pelo Brasil, e ela tem também aqui em Parauapebas. É uma ONG que chama Fazenda da Esperança. Dentre várias coisas, ela se dedica a tratamento de dependentes químicos. Então, é realmente uma área como se fosse uma fazenda, né? Os dependentes ficam lá sendo tratados, recebendo tratamento. É uma ONG, inclusive, que tem a igreja, né, ali por trás, coordenando, organizando. E toda a renda, né, arrecadada com a venda do livro no lançamento, ela vai ser doada para essa ONG, né? Então, o objetivo não é ganhar dinheiro com livro, nem arrecadar renda própria, mas é mais, como eu falei, para compartilhar conhecimentos, experiências e contribuir também de alguma forma aí para a sociedade, tá? Então, essa renda ela vai ser toda doada. Quem tiver interesse para conhecer mais sobre essa ONG, essa instituição, né? O site deles é portalfazenda.org.br, né? Depois vocês acessam lá. Eu vou também postar nas redes sociais aí, depois, o site, né? Algumas informações sobre essa ONG, sobre essa instituição, né? Como você pode, inclusive, doar lá pelo site deles, tem um campo onde vocês podem fazer doações ali, né? E depois do lançamento, que eu efetivar a doação, vou inclusive compartilhar, né, a doação e tudo lá para vocês acompanharem, tá? Então, o lançamento do livro ele vai se dar no dia 21, depois de amanhã, no sábado. Para várias pessoas, eu até mandei o horário de lançamento, né? As pessoas, puxa, mas como é que você vai fazer o lançamento do livro sábado, 7 horas da manhã? Esse lançamento, gente, agora nesse momento, ele vai ser feito digitalmente. Ele vai ser colocado à venda numa plataforma digital de vendas, né? Eu vou, entre hoje e amanhã, divulgar nas redes sociais. Então, quem me acompanha aqui no Instagram, no LinkedIn, né? Minhas redes sociais são muito fáceis. É Rogério Raiol. Bota Rogério Raiol no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vocês vão me achar lá. Ainda não achei outro Rogério Raiol, não. Então, é bem fácil de colocar nome em rede social, e-mail. Então, nas redes sociais eu vou lá colocar todas as informações, como que vocês fazem para adquirir o livro, link de compra, como que pode comprar mais de um, inclusive, então fiquem à vontade para dar de presente, doar, né, o livro para outras pessoas. Então, vou divulgar essas informações, né, hoje, amanhã, e ao longo do sábado também, como que a gente pode estar fazendo para adquirir. Então, esse lançamento ele vai ser feito em uma plataforma digital. No momento, o livro ele ainda não tem cópias físicas e a gente está programando já entre outubro e novembro fazer o lançamento do livro impresso. Tá? Mas, por enquanto, ele vai ser lançado apenas digitalmente. Então, fica fácil, você vai, né, ler ali no notebook, no celular, no tablet, né, tranquilo aí. Então, assim, sobre o lançamento do livro, seria isso, tá? Aí, se tiverem perguntas, né, mais perguntas, orientações, podem colocar aqui à vontade, aqui no botãozinho aqui de perguntas. A gente está com uma moderadora aqui top, que vai nos auxiliar aqui, sinalizando as perguntas que vocês fizerem para a gente ir respondendo aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Ronildo, você leu o livro, né? Ronildo, ó, o Ronildo leu o livro em segunda mão, né? Em primeira mão, quem leu foi minha esposa, Verbilene, então ela leu em primeira mão. Em segunda mão foi o Ronildo aí. Que você tem para trazer para a gente aí sobre o que você leu, Ronildo? Rogério, é, eu vi que você trouxe uma abordagem no sentido de você construir o sucesso, né? Propriamente dito. E a gente sabe que sucesso é algo assim muito abstrato e também subjetivo. Cada pessoa tem um significado para o sucesso próprio. Então, assim, dentro dessa construção que você fez ali no livro, o que que é o sucesso para você dentro da perspectiva do livro como um conteúdo central ali, onde a pessoa vai poder ler? O que que, sem dar muito spoiler, mas assim, qual é a ideia central do que é sucesso para Rogério Raiol? Essa é uma pergunta que eu fiquei aqui curioso de saber, pela perspectiva do que eu já vi e li ali, e só queria deixar aqui a minha gratidão por ter esse privilégio de ser a segunda pessoa
a ver esse livro. Eu pedi um pouquinho de spoiler, ele passou para mim, ele mandou já o livro inteiro. E eu sou um leitor inveterado, eu acabei lendo ali. Hoje eu tive atendimento aqui nos consultórios, mas no intervalo entre um e outro eu estava sempre lendo um trecho. E o que eu vi foi maravilhoso. Tudo que eu li, até onde eu consegui ler, por causa da demanda de tempo de trabalho, mas assim, até onde eu consegui ler, amei demais. E uma curiosidade que ficou aqui é qual é a perspectiva do Rogério Raiol a respeito do que significa sucesso. O que é o sucesso para Raiol? Legal, muito bom. Ariane, seja bem-vinda. Você vai ser a primeira a comprar, né? 7 horas da manhã você vai receber o link lá, você vai comprar, vai ser a primeira a comprar lá o livro, tá? Obrigado aí, tá, minha amiga? Tô vendo que tem mais gente chegando aqui, tá? Rafael, meu amigo Rafael, obrigado aí por ter vindo, tá? Sejam bem-vindos aí, gente, quem está chegando agora. Nildo, essa é uma das perguntas que o livro tenta trazer uma reflexão. Em alguns momentos, ele sinaliza uma resposta, mas, na verdade, a resposta para o que é o sucesso, ela é muito individual. Eu gosto muito de ler também sou um leitor inveterado e acompanho muitos palestrantes e autores de filosofia, inclusive. Eu tenho uma paixão por filosofia, embora eu esteja longe de ser um filósofo, né? Mas eu gosto muito de filosofia. E tem uma filósofa que eu acompanho muito nas redes sociais, inclusive no Instagram, eu vejo muita coisa dela, já vi vídeos no YouTube, né, palestras, inclusive, já li um livro dela, chama Professora Lúcia Helena Galvão. Então, busquem aí Professora Lúcia Helena Galvão no Instagram, tá? Vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal ali que nos ajuda a refletir. E ela traz para a gente uma reflexão sobre o que é o sucesso. Resumidamente, em um dos livros dela, ela fala sobre sucesso como sendo algo temporário. Então, normalmente a gente associa sucesso com coisas materiais, né? Tem um super carro do ano, uma mansão, uma pessoa que é muito famosa, uma pessoa que é muito conhecida, uma pessoa que alcançou o topo da sua carreira profissional, seja lá em que área for, né? Só que todas essas coisas, a professora, né, ela traz como sendo coisas efêmeras, coisas passageiras, porque a fama, em algum momento, ela vai acabar, o dinheiro a pessoa não leva com ela quando ela morrer, né? Então, todas essas coisas que são associadas a sucesso, em geral, elas são coisas passageiras e efêmeras. Então, ela nos propõe substituir o conceito de sucesso pelo conceito de realização. Quando a gente vai para o campo da realização, a gente encontra um significado que ele é individual. Então, muitas vezes você tem pessoas, né, na grande maioria das vezes, que elas têm uma vida confortável, elas têm uma carreira até certo ponto bem sucedida, têm uma família estruturada, têm conforto, têm uma série de coisas que a outra pessoa talvez não tenha, ela tenha, materialmente falando, muito menos, né, em comparação, mas muitas vezes você vai encontrar nessa pessoa que tem muito menos bens materiais uma realização de vida muito maior do que essa pessoa que tem muito mais bens materiais. Então, a realização ela vai muito para um conceito individual do qual é o propósito da pessoa, o que ela idealiza como um objetivo de vida e o quanto ela se realiza com aquilo, né? Então, normalmente a gente ouve falar, né, que pessoas que são pobres materialmente falando, elas são muito mais realizadas do que pessoas que têm tudo materialmente, né? Normalmente essas pessoas elas não se sentem realizadas por vários motivos. O livro ele promove essa reflexão na gente, né? Ele retrata aí dando um spoilerzinho, né? Ele retrata a história de uma personagem que não tem nome. Por que essa personagem não tem nome? Porque pode ser qualquer um de nós, né? É uma coisa por qual qualquer pessoa pode passar na vida. Então ela não tem nome, ela é uma personagem, e essa personagem ela teria
tudo para se sentir realizada, porque talvez ela chegou numa posição na carreira dela que muitas pessoas não chegaram, ou gostariam de chegar e não chegaram, mas ela não se sentia realizada. Então, essa jornada em busca da realização, ela muitas vezes é mais importante do que o sucesso, né? O sucesso é uma coisa que é passageira. Então, eu enxergo o sucesso como uma coisa passageira e eu aconselho as pessoas a buscarem realização, porque é um conceito mais amplo, né? Eu acho que dentro disso que você está falando, nessa perspectiva, o que a gente percebe hoje é que as pessoas, elas, nesse conceito habitual que a gente vê na sociedade, né, de medir o sucesso, aferir ele através de bens, né, de conquistas, eu acho que a sua visão, ela converge para a parte interior do ser humano, aquilo que é de mais valioso que ele tem, que é a essência dele, né? Eu acho que hoje em dia nós temos muitas pessoas aí com facilidade de conquistas e de conquistar, né? A internet, ela trouxe muito isso, e nós vemos pessoas com idade muito precoce tendo todas as coisas que alguém apenas na minha época ia ter aos 60, 70 anos, já na terceira, segunda, terceira idade. E hoje não, isso ocorre com muita frequência em adolescentes de 16, 17, 18 anos. E o que a gente percebe é que não há um preparo emocional para lidar com esse sucesso que são realizados por essas pessoas e acabam se perdendo no caminho, né? E tudo aquilo que foi motivo de alegria, de conquista, de realização, de sucesso, se perde quando o emocional não está preparado. E a gente tem um exemplo muito prático quando as pessoas ganham na Mega Sena perdem tudo depois porque não tinha um anteparo, não tinha talvez aí o livro do Raiol para orientar essa pessoa no sentido de, olha, você pode tudo bem ter conquistar. Eu vejo bem assim, mas prepare-se para ter essas coisas, porque a essência é que vai fazer com que você permaneça com elas, porque senão tudo vai ser passageiro. Não vai ter sucesso que se sustente com uma pessoa que não tem inteligência emocional. E eu sou suspeito para dizer isso, porque minha formação é de terapeuta, né, Rogério? E aí a gente vê muito isso acontecendo na sociedade. As pessoas estão ficando deprimidas, ansiosas, porque apesar de conquistarem muito, não investiram no ser, que é a proposta do livro, por pouco que eu li ali, essa construção do ser humano que vai prevalecer sobre qualquer medida de sucesso que a gente possa querer jogar aí como algo que seja verdadeiro e genuíno. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Rogério? Exatamente, é isso mesmo. E aí eu disse aqui no início, ó, Jackson, seja bem-vindo aí, meu amigo Jackson. Meu amigo Jackson, Erimar, meu tio, seja bem-vindo. Fernando Macedo, vi que entrou aqui também, tá? Seja bem-vindo, Fernando, tudo bom? Mas é isso mesmo, o conceito de sucesso, né, ele muitas vezes as pessoas se deixam iludir pelas coisas que são aparentes, né, e esquecem do autoconhecimento, da autorrealização, daquilo que efetivamente vai deixar as pessoas felizes, né? É, tem um filósofo aqui que eu vi um livro dele nos últimos dias, que ele traz, inclusive, sobre esse ponto de vista do conceito de realização, né? É, muitas vezes as pessoas enxergam a sabedoria, né, como uma realização muito maior do que a riqueza, né? E aí perguntaram para ele se a Bíblia, né, falando, né, não falando de religião, mas falando da Bíblia em si, né? Ela cita Salomão como a pessoa mais rica que já existiu. Só que a gente olhando para pessoas hoje que têm riquezas em bilhões, né, já está se falando do Elon Musk aí alcançar trilhão, né, de fortuna, se realmente essa afirmação da Bíblia não seria equivocada, né? Porque a Bíblia cita que Salomão é o homem mais rico que já existiu e que existirá, né? Só que o conceito de riqueza, ele não está somente a bens materiais, né? Porque Salomão, ele tinha sabedoria, ele tinha bens materiais, ele tinha uma família
grande, estruturado, ele era rei. Então, é um conjunto de coisas que se traduz em riqueza, em realização, né? Então, o conceito de sucesso ele vai muito além de bens materiais, né? Eu disse no início do vídeo que eu tinha dois segredos, dois spoilers para falar do livro, né? Um é esse, tá? Que eu contei sobre essa busca, essa jornada dessa personagem do livro. Tá? O segundo segredo que eu vou deixar aqui para vocês, né, que aí quando vocês lerem o livro vocês vão poder se aprofundar um pouco mais, que é um livro em que ele mostra uma jornada de busca interior, de autoconhecimento, e ele mostra sucessivas barreiras sendo superadas e sucessivas conquistas sendo alcançadas, porém, sucessivamente são conquistas que não trazem esse conceito de autorrealização. Então, é como se a nossa busca por realização ou por autorrealização dificilmente ela termine, porque no final das contas é isso que nos move. Tem o Cortella, ele usa até ele faz uma associação da perfeição com o horizonte, né? Eu vou substituir aqui a perfeição por realização, tá? Então, se a gente comparasse realização com o horizonte, se a gente vai em direção ao horizonte tentando alcançá-lo, a gente nunca alcança o horizonte, né? Mas essa jornada que a gente percorre tentando buscar o horizonte é que traz para a gente aprendizado, experiência, autoconhecimento. Então, muitas vezes a busca ela é tão ou mais importante quanto o alcance daquele objetivo que a gente está buscando, né? Então, o livro ele traz essa reflexão para a gente também, tá? Aí eu falei que eu ia falar sobre duas grandes dificuldades que eu tive no desenvolvimento do livro, tá? Eu vou falar sobre essas duas dificuldades. Houve mais dificuldades do que duas, mas eu vou trazer duas aqui para vocês. A primeira é, como eu falei aqui no início, eu não sou um escritor profissional. Então, assim, eu não abandonei minha carreira, não deixei de ter minha rotina, que todos nós, né, normalmente temos, de estudo, família, cuidar da saúde, lazer, todas essas questões. Então, como associar isso com uma nova atribuição que, como eu falei aqui também no início, não vai trazer retorno financeiro, não vai pagar as contas, não é a ocupação principal, nem é encarado como, no meu caso, nem foi encarado como uma ocupação. Como associar isso com a rotina, né? Existe aí eu vou dar uma dica de como superar essa dificuldade, tá? Existe um método chamado método de Pomodoro, né? Busquem aí, dêem uma buscada depois, mas o método de Pomodoro, ele fala o seguinte, que, em geral, para qualquer atividade que a gente queira fazer, a nossa atenção, depois de 25 minutos que a gente está fazendo determinada atividade, ela se desvia, nosso nível de concentração cai, e a gente não consegue mais performar fazendo aquela determinada atividade da mesma forma. Então, a gente tem que parar, né, dar uma aliviada ali para depois retomar essa atividade. Eu segui mais ou menos esse método de Pomodoro durante a escrita do livro, né? O que significa isso? Se você pegar e tentar escrever por dia 25 minutos do livro, né? Você vai lá, senta. Aí tem que ter um local adequado, né? Silencioso, que você não seja incomodado, que permita com que você fique concentrado aqueles 25 minutos full time naquela atividade que é a escrita do seu livro, né? Se você fizer isso por 25 minutos por dia, em 3 meses você escreve um livro de 90 páginas, né? Só que com o tempo, porque normalmente a gente escreve uma página em 25 minutos. Só que com o tempo você se habitua a fazer isso, quando você percebe, em 25 minutos você já está escrevendo uma página e meia, 2 páginas, 3 páginas. Então, muito provavelmente você acaba de escrever um livro em menos de 3 meses, você tendo essa disciplina, se concentrando, anotando as ideias. Às vezes a gente está fazendo uma outra coisa e, poxa, eu lembrei de algo que eu posso colocar no meu livro. Anota, para que quando você chegar naquele momento de escrita ali, você se concentrar,
ter as suas ideias organizadas, estruturadas e conseguir escrever seu livro, tá? Eu escrevi esse livro em muito menos de 3 meses, até porque, no meu caso, especificamente, né, eu tinha muitas ideias represadas, eu tinha muita coisa já represada durante muito tempo, então, assim, eu descarregava escrevendo, então eu escrevi até um pouco mais rápido, mas para quem tem muitas ideias, eu deixo aqui para quem gostaria de iniciar esse processo de escrita, né, em algum momento, é que existem basicamente, né, dois estilos literários, né? Existe o estilo literário de ficção, você vai escrever uma história inventável, né? E existe o estilo de não ficção. Para autores iniciantes, gente, a melhor coisa que tem é você escrever um livro de não ficção. Porque quando você escreve um livro de não ficção, normalmente você escreve sobre coisas que você viveu, que você experimentou, superando dificuldades que você enfrentou, que você viu outras pessoas enfrentarem. Você tem muito mais propriedade para escrever sobre algo que você conhece. Com o passar do tempo, você se habituando com todo esse processo de escrita, é natural que comece a se aventurar pela escrita de uma ficção, né? De uma história que você já inventa, uma história original, tratando sobre situações aí imaginárias, tá? Mas, assim, com certeza que todos nós temos várias coisas, né, sobre as quais a gente gostaria de escrever e compartilhar com outras pessoas. E, gente, escrever um livro, além de você ter a oportunidade de compartilhar suas aprendizados com outras pessoas, também é uma terapia, porque, né, o Ronildo aqui é terapeuta, então, além de terapeuta, ele também é escritor, que ele já escreveu livro, então, escrever um livro também é um processo de terapia, principalmente quando você está escrevendo sobre algo que você viveu, que você conhece. Muitas coisas que às vezes você nem imaginava o tipo de reação que você está tendo por determinadas coisas, você fazendo esse processo de se lembrar, você lembra, poxa, é por isso que eu ajo desse jeito, porque eu já passei por essa situação em determinado momento, por essa dificuldade. Então, esse processo de escrita ele ajuda muito nesse processo de autoconhecimento também, né? Além de você, como eu falei, ter a chance de compartilhar esses aprendizados com outras pessoas, né? Pergunta lá. Temos pergunta aqui, vamos ver qual é a pergunta que a gente tem. David está perguntando, né? Qual foi o meu ponto de ignição que levou a escrever esse livro e se já tem planejado algo para dar continuidade à escrita para novos livros. Meu amigo, essa pergunta é excelente. Eu vou tentar responder essa pergunta, e aí me perdoem se eu não for muito direto, porque ponto de ignição é o nome do livro. Então, se eu responder diretamente essa pergunta, eu vou falar sobre 80% do livro. Mas eu diria para vocês, né, para você, desde que principalmente fez a pergunta, eu diria que eu cheguei num momento em que eu tinha acumulada de experiências vividas, dificuldades superadas, ou mesmo coisas que eu ainda não superei, que eu ainda estou em busca de superar essas dificuldades, e vi, né, como muitas pessoas que estão aqui sabem, né, eu também sou líder, eu lidero uma equipe de pessoas, compartilho meus problemas e compartilho dos problemas das pessoas. Muitas vezes eu me vejo com os problemas que eu já superei, muitas vezes eu me vejo com as pessoas me trazendo problemas que a gente vai ter que superar juntos. Eu também ainda não superei. Então, eu cheguei num estágio em que era tanta coisa acumulada que transbordou, não tinha mais como eu guardar só para mim. Então, eu diria que escrever um livro foi
primeiro, uma válvula de escape para muita coisa que tinha acumulada que eu já sentia a necessidade de compartilhar, porque eu vejo muitas pessoas passando por dificuldades pelas quais eu passei e consegui superar, e o sentimento era de que, poxa, se eu posso fazer algo para que essas pessoas não passem pelas mesmas dificuldades que eu passei, eu vou fazer. E uma dessas coisas que eu encontrei para isso foi escrever esse livro. Então, assim, o meu ponto de ignição para escrever o livro, eu diria que foi um caminho natural para alguém que tem já como um dos propósitos de vida ajudar as outras pessoas. Então, era uma coisa que eu já não conseguia mais evitar, que era escrever um livro. Tá? Eu sempre gostei muito de ler, como eu falei, cheguei a escrever história em quadrinho quando era criança. Então, assim, foi uma coisa com a qual eu sempre me identifiquei. E agora chegou num momento que era praticamente inevitável escrever um livro, tá? Eu falei dois segredos do livro, que eu ia falar só dois, mas eu vou falar o terceiro. O livro, ele já, que aí é a segunda parte da pergunta do Denis, tá? Se eu já tenho planejado o áudio. Na verdade, depois que você escreve o primeiro, você já fica ansioso para escrever o segundo, o terceiro, o quarto, porque você vê que você demorou tanto tempo para fazer algo que não era tão complicado como você imaginava que seria, né? Então, escrever esse livro para mim foi muito mais simples, não foi fácil, não é um processo fácil, mas foi muito mais simples do que eu esperava que fosse. Então, eu já li muitos livros que eu li o livro, eu falava, poxa, eu escreveria isso aqui também, eu já vivi isso aqui, né? Então, foi muito mais simples. Então, assim, eu já tenho assim vários projetos em mente para escrever, né, outros livros, inclusive em continuidade a esse livro mesmo, tá? Então, para aqueles que vão ler, o livro ele já nos traz uma expectativa do que vai vir depois, tá? Então ele fala sobre ele conta a história de uma personagem que supera uma fase da vida dela, mas a vida dela continua depois daquele ponto. Então o que acontece depois dali já é uma ideia de um segundo e de um terceiro livros, né? Pelo menos aí. Então eu penso em pelo menos mais dois, tá? Espero ter respondido a pergunta, tá bom? Ronildo, mais algum ponto que você gostaria de comentar? Eu vi que esse era um ponto que você queria saber também, né? Pois é, rapaz, a gente é pego na live assim de surpresa, né? E eu estava aqui torcendo para ninguém fazer essa pergunta, porque eu queria fazer essa pergunta e é muito bom. O Rogério falou um pouco do processo do livro. Eu já tenho a experiência de ter um livro já publicado e assim, eu vivia com a caneta, um papelzinho ali, e quando eu ficava desesperado, e eu comecei a me antever a esses momentos. Então, era de madrugada. Para você ter ideia, o processo criativo do meu livro, ele veio, eu estava indo para Brasília, a um congresso nacional que a gente participa, e lá eu saí pedindo papel higiênico pessoal, mas não era para usar, era para escrever uns textos que tinham vindo ali naquela hora ali, e eu estava sem nada no momento, e eu, gente, pelo menos deu alguma coisa aí. Vocês terem ideia de como é que é a cabeça daquela pessoa que está escrevendo um livro. Esse processo aí, ele é muito espontâneo, e quando o Rogério falou que tinha muita coisa já ali saindo, né, ele tem que escrever. Inclusive, na terapia, uma das coisas que a gente faz para ter essa inteligência emocional, fazer autorregulação, é aceitação, reavaliação e expressão, né? E é o terceiro ponto aí, que aí quando o Rogério falou que já estava assim, cheio, né? E começa a escrever isso, e que bom que você fez isso, Rogério, porque um pouco que eu li dali, eu tirei algumas lições maravilhosas. Inclusive, uma coisa que eu queria citar aqui é que ficou muito marcado em mim quando eu li, é que assumir as rédeas da própria vida é algo que não pode ser adiado em hipótese alguma. E você vai ver lá dentro do livro, Ponto de Ignição, que o Rogério apresenta isso de uma forma maravilhosamente pragmática, de você resolver as coisas e fazer aquilo que tem que ser feito para conquistar aquilo que precisa ser conquistado. E eu não estou falando de conquistas materiais, não.
Então, foi algo assim, que me impactou muito dentro da perspectiva do livro, de assumir as rédeas e fazer as coisas acontecerem, não ficar dependendo do governo, do fulano, do ciclano que está ali, alguma coisa que você pensa que depende daquela pessoa, e não depende, na verdade, é você começar. Né? O Rogério deve confirmar isso melhor do que ninguém, que aquilo que ele realizou até hoje foi feito quando ele saiu da inércia ali e resolveu planejar, agir, né, e fazer com que isso e viesse a virar um plano material existente. É isso, Rogério. Confirma aí se é realmente essa proposta aí que a gente viu ali. Não, é isso mesmo. É exatamente isso, Manildo. Inclusive, casa muito com a pergunta que a Laurine fez aqui no chat, né? Ela pergunta assim: como você acha que o jovem de hoje pode chegar ao sucesso? E aí, gente, eu estou há mais de 25 anos no mercado de trabalho, trabalhando em indústria, né? Já passei por várias empresas. E uma coisa que eu vejo, falando especificamente do jovem, né? Não que isso nunca existisse, tá? Porque quando eu era jovem, mais jovem, eu também tinha esse sentimento, né? Que é o imediatismo, né? Então, o jovem, ele é por natureza imediatista. Porém, o jovem de hoje, por conta de mídias sociais, por conta de muitas facilidades modernas em que as coisas são muito instantâneas, muito rápidas, muito ágeis, esse sentimento de imediatista que ele já é natural do jovem, ele ficou muito mais exacerbado, né? Então, você passar 35 anos numa empresa como, né, nossos pais, nossos avós passavam, é uma coisa praticamente impensável para o jovem de hoje. Então, quando o jovem ele entra em qualquer carreira, tá, gente? E aí, por que que os jovens gostam muito de mídias sociais? Porque é um sucesso praticamente instantâneo. É o sentimento do sucesso instantâneo, né? Mas não necessariamente isso traz realização, que foi o que a gente comentou aqui no início. Então, você entrar numa empresa como estagiário, como trainee, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos ali, aí entrar no menor cargo, dali você galgar para o segundo, para o terceiro cargo, até você chegar numa posição de liderança, isso leva 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? Isso se a pessoa tiver realmente a intenção de ir para uma carreira de liderança. Então, o sucesso, né? Vou substituir a palavra sucesso por conquista. A conquista, é, em gerações passadas, ela já era sabidamente mais lenta. Era um processo mais lento e que as pessoas tinham essa consciência de que seria um processo mais lento. E que poucos conseguiriam ainda, mesmo através desse processo, ter determinadas conquistas. Então, que para o jovem hoje, a maior dificuldade para que ele alcance conquistas, né, não necessariamente sucesso, mas conquistas, é entender que as coisas levam tempo, né? Você aprender determinada coisa requer tempo, dedicação e disciplina. Depois que você aprende para que alguém reconheça que aquilo você aprendeu e você está aplicando, leva tempo, né? Então as coisas levam tempo. Então eu diria que para a geração atual de jovens, esse imediatismo é o que mais atrapalha. Espero ter respondido a pergunta, Laureni. Rogério, só pegando um gancho ainda sobre essa questão do jovem e o versus sucesso, ou conquistas, a geração Z, ela é muito estigmatizada como preguiçosa, como sem responsabilidade, e isso tem sido cada vez mais forte no tecido social. As pessoas da geração Y, né, por exemplo, e gerações anteriores, estão bombardeando esses jovens dizendo, num sentido muito pejorativo, de que eles não estão querendo nada com nada, não querem vislumbrar e conquistar aquilo que se vem através de um processo. Eu quero só fazer aqui uma provocação.
Eu tenho a minha opinião própria sobre essa questão da geração Z, é bem diversa dessa aí, que é uma corrente que está sendo, não é generalizada, porque toda generalização é estúpida, mas assim, você concorda que a geração Z, ela está sendo estigmatizada injustamente? Eu concordo, e eu diria até que essa questão de separar as pessoas em gerações, ela parte de dois pressupostos, né? O primeiro pressuposto enganoso que ela parte é de que cada geração que surge é melhor do que a anterior. Então, eu, por exemplo, pessoas me chamam de cringe, que eu não sei nem o que é, né? Mas, assim, se dá nomes a gerações pejorativamente, para sempre dizer que a geração mais recente é melhor do que a anterior, ou o contrário, né? Para dizer que as gerações passadas eram melhores que as atuais. Então, acho que separar por gerações, eu acho que já é em si um estigma, né? E aí, classificar determinadas gerações, né? É, transforma essas gerações em gerações estigmatizadas. Então, assim, é, eu me considero até de uma geração abençoada, porque eu consegui experimentar muito bem o mundo antes da internet e depois da internet. Então, eu, quando converso com meus filhos hoje, né, meus filhos têm 9 e 14 anos, eu consigo dizer para eles: olha, quando eu queria fazer uma pesquisa na escola, eu tinha que ir na biblioteca, rezar para o livro estar lá, pegar o livro e ter que devolver ele no dia seguinte. Hoje você tem conhecimento na palma da sua mão, né? Então, trazer essa vivência, ela é importante. Experimentar essas gerações diferentes também é muito importante. Conviver com pessoas mais jovens é muito importante, né? Eu já tive líderes mais jovens do que eu, já tive líderes mais velhos do que eu, já tive liderados mais velhos do que eu, liderados mais jovens do que eu. Então, estigmatizar gerações é complicado, né? Eu acho que resume muito e muito mal o que as pessoas efetivamente são, tá? Eu tenho uma pergunta aqui da Aline. A Aline pergunta qual foi o meu maior desafio ao transmitir tudo para o papel, né? É, Acho que o maior desafio ele foi no sentido de não personalizar o livro. Então, eu não quis escrever um livro sobre mim. Eu quis escrever um livro sobre coisas que eu vi, que eu experimentei, que eu vivi, que eu, né, acompanhei, que eram coisas que eu estava certo de que grande parte das pessoas também passa, está passando ou passou, né? E talvez não tenha conseguido lidar muito bem com determinadas situações. Então, eu diria que o meu maior desafio foi trazer essas coisas sem dar um ar de biografia ou uma história personalizada, né? Mas dar um olhar amplo para que várias pessoas pudessem extrair o que tinha de melhor ali para determinados problemas. Então você vai ver que não tem um problema só, ali tem problemas que uma pessoa, né, que aparentemente já alcançou um lugar de muito sucesso, ela muito provavelmente esteja passando, e tem pessoas que ainda não alcançaram o que elas enxergam como sucesso, que com certeza elas também estão passando. Então, tem lições ali para diversos estágios de vida de diversas pessoas. Tá? Então, acho que o maior desafio foi esse: é não personalizar, mas dar uma lição ampla para várias pessoas. Tá? Tem uma outra pergunta? Deixa eu ver. Não, não temos mais perguntas. Gente, o que a gente tinha para trazer aqui para conversar sobre o livro era isso, basicamente. Vou relembrar aqui: o livro vai ser lançado às 7 horas da manhã. Vai ser lançado numa plataforma digital. Então, o livro ele está ainda nesse momento em formato digital. Estamos prevendo o lançamento impresso do livro impresso para meados de outubro, início de novembro, tá?
Vão acompanhando aí nas redes sociais que a gente vai atualizando sobre isso. O livro ele vai custar R$ 2,97, um valor simbólico, e toda a renda arrecadada com a venda no lançamento do livro, ela vai ser doada para uma ONG chamada Fazenda da Esperança, que tem em vários locais do Brasil e tem aqui em Parauapebas também, tá? Então, conto com vocês aí, conto com a participação de vocês nesse processo, nesse produto aí que a gente está entregando, e para ajudar também uma ONG, uma instituição aqui que ajuda dependentes químicos aqui em Parauapebas, no estado do Pará, né? Então, conto com vocês aí. Tenho certeza que vocês vão curtir muito o livro. Tragam as suas opiniões depois sobre o livro, o que, que podia ser melhor. Vai ter um livro 2, vai ter um livro 3, não sei mais quantos livros vão ter aí, mas esse não vai ser o único, tá? E agradecer muito a presença, a participação de vocês aqui, tá? Gostei muito aqui de conversar aqui com o Ronildo também. Ronildo, obrigado aí por ter nos recebido, tá bom? Gente, obrigado pela participação de vocês. Conto com vocês aí no lançamento do livro. Eu vou mandar aqui nas redes sociais hoje e amanhã o link, valor, qual vai ser a plataforma, como que você faz para comprar. Menos de R$ 3, dá para comprar mais de um, dá de presente, tá? Então, conto com vocês aí no lançamento do livro, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Ronildo, brigadão mais uma vez aqui, tá? Imagina, eu que agradeço e foi um grande privilégio receber você aqui, sua esposa, que está conosco também. E, Rogério, o livro é realmente excepcional, instrutivo, como você mesmo falou, e eu acredito que cada um das pessoas que estarão lendo esse livro irá se identificar um pouco com aquilo que o Rogério está expondo ali. É muito atual, é imperativo o livro, pela mensagem que ele tem, que traz para a gente. E é como eu disse, quem quer ter visão de futuro, quem quer crescer de forma sustentável, não um crescimento aí vertical, sem norte algum, sem controle emocional, sem inteligência, o Rogério Raiol, ele traz essa significância da essência do ser humano ali, a flor da pele. Eu percebi isso muito e eu queria até dizer para ele aqui que é impossível dissociar a pessoa que escreveu o livro do livro. Por mais que ele tente ali, mas a gente acaba vendo ali isto, um quê de identidade pessoal ali, porque está no DNA do Rogério Raiol, e assim como eu deixei meu DNA no livro que escrevi, e viu, Rogério, se você quiser cumprir essa missão aí vai ser difícil, amigo, porque a gente acaba através das nossas experiências, como a gente vê o mundo, quando a gente começa a escrever, a gente começa deixando ali a nossa digital também, como pessoa. E o que é maravilhoso, não é ruim, viu, Rogério? É uma coisa boa deixar um pouco da gente. É um legado que vai ficar aí sendo construído para as gerações posteriores. Muito obrigado e sinta-se à vontade, sempre que quiser voltar aqui até a minha casa do escritório, onde eu trabalho, que eu falo que é a minha segunda casa, gente, estou acostumado a falar. É a minha segunda casa, é o escritório onde eu trabalho, e sempre disponível, viu, Rogério, para você e sua família. Quiser passar aqui tomar um café numa outra hora, fique à vontade. Eu estou aqui para recebê-los de braços abertos. Foi muito bom estar com você. Foi um prazer realmente poder compartilhar e agregar um pouco daquilo que a gente tem de conhecimento para somar juntos nessa live. Legal, Parabéns. obrigado. Não vou deixar a pergunta do Aclésio sem resposta. Eu vi que ele fez uma pergunta aqui. Aclésio, várias inspirações. Tem várias dessas inspirações no livro, tá? Então, várias coisas que eu cito no livro, eu cito onde que eu busquei aqueles conceitos, eu cito os autores, cito alguns livros. Então, o livro também ele é um guia para as pessoas que querem se aprofundar em determinados temas. Vocês vão encontrar lá autores e livros dentro do meu livro, onde eu busquei determinadas referências, autores que eu gosto, livros que eu já li, tá bom? Então, lá vocês vão encontrar com certeza essas referências aí, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para vocês, tá? Grande abraço. Conto com vocês lá no sábado, 7 da manhã, e me acompanhe aí nas redes sociais, tem novas atualizações, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Ótimo.